A graça e paz, irmãos, todos estão aqui presentes. Deus abençoe a cada um de vocês. A graça e paz também para quem está acompanhando pela sua casa, pela internet. Peço aos irmãos fiquem de pé para que possamos orar, louvar e agradecer a Deus com cânticos. Mas vamos orar primeiro. Pai querido, Pai amado, abençoe, Pai, esse culto. Abençoe as nossas vidas, que possamos, nesse momento, Pai, estar focado no Senhor, Pai. Que o mundo fique lá para fora, que as nossas preocupações, Pai, possamos entregar nas Suas mãos. Somos limitados, precisamos de Ti, Pai. Precisamos do Teu conforto, precisamos do Teu carinho. Precisamos muito, Pai, do Senhor, completamente do Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou passar para o Peterson. Graças e paz, irmãos. Vamos louvar o Senhor com um hino por título Pai Nosso. A Bíblia nos relata que somos feitos filhos de Deus por adoção, por intermédio do sangue de Jesus Cristo. E este mesmo Jesus Cristo, em um momento, nos deixou um modelo de como devemos orar, mas muito mais do que um modelo de como devemos orar ao Senhor, são coisas que nós devemos manter e levar conosco diariamente em nosso coração. Pai nosso que estás no céu, uma certeza, Ele está lá, Ele não muda, nele não há sombra de variação. Santificado é o seu nome, porque Ele é o Santo dos Santos. Venha a nós o seu reino, que o Senhor venha a nós e nós possamos senti-lo como um Deus vivo em nossa vida, e que a sua vontade seja feita, que nós venhamos a entender aquilo que Ele tem para fazer em nossa vida, e sempre estarmos conectados e ligados com esse nosso Pai, porque dele é o poder, dele é o reino. Nele todas as coisas foram feitas, todo o poder está nele, independente das circunstâncias que nós venhamos a passar nesse mundo, das dificuldades e incertezas que nós tivemos. Nessa certeza que nosso Pai, o Pai nosso que está no céu, que está conosco e nos guardando e nos guiando, e que Ele tem todo o poder para nos abençoar, para nos guardar e nos direcionar. Essa certeza nos mantém seguros e firmes. Vamos louvar o nome do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Teu reino venha, na terra como no céu. Teu reino vem. Vem, Senhor, o seu reino sobre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como
nós temos, na parte de avisos, comigo 2 avisos a fazer. Depois, se tiver mais algum, me lembre que no decorrer eu falo. Adriel, conseguiu passar aquela... Ok. O que nós estamos vendo na tela? Nós estamos vendo a dificuldade de um povo. E não é um povo qualquer, é o nosso povo. O povo brasileiro está sofrendo e nós devemos mostrar que somos um povo santo, um povo unido, um povo de Deus. Enquanto muitas pessoas desprezam as autoridades, e a palavra de Deus fala que nós temos que respeitar a autoridade constituída sobre a nossa cabeça para provar o cristão e o Cristo que existe em nós. O povo de Deus vai em busca da solução e nós não fazemos alarde, nós trabalhamos. Então na tela aqui está contas. Você também da internet, você que está nos assistindo nesta hora, pode somar conosco e fazer as suas doações. E essas doações não vão para qualquer lugar, ela vai para a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, e ela vai ser designada para ajudar aquele povo lá, que está sofrendo, Não só a Igreja Batista, os cristãos, eles agem no silêncio, mediante a palavra do Senhor, agindo para que realmente o nosso povo tenha salvação, tenha saúde, tenha o alimento e tenha o cuidado. Quando Jesus falou assim, não é preciso que eles vão, dá-lhes voz de comer, o Senhor estava dizendo que nós devemos agir socialmente no meio de onde estivermos, no meio de toda a sociedade. Então, se você quiser fazer, não é obrigado, nós estamos colocando aqui para você, de bom grado, fazer as suas doações. O que nós pedimos é, quando você fizer a doação nessa conta, coloque lá 10 centavos a mais, para direcionar, para estar justificando qual é o motivo da sua doação, ok? Então, está aí, nós vamos deixar depois, também nós podemos colocar durante a semana na página da igreja, para que as pessoas possam estar seguindo as doações, podemos colocar na página da igreja, ok? E o outro informe, queridos, é sobre o dever do povo de Deus. Hoje vocês estão vendo o irmão Laércio aqui à frente. No decorrer do trimestre, por enquanto, o que nós fizemos? Nós, em reunião com toda a igreja e com o nosso líder maior, o pastor, nós estamos começando uma série de pregações com alguns irmãos líderes no auxílio ao pastor. Qual é a figura do pastor? O pastor, ele não é um pregador somente. O pastor é o homem de Deus direcionado para toda a obra. Pastor é administrador. Pastor é pedreiro. Hoje nós não estamos construindo, mas já participei muitas vezes de construções em que o pastor era o primeiro a chegar e o último a sair, cansado, lá mexendo a massa, e ele tinha que saber a medida certa da massa. Pastor é pedreiro, pastor é administrador, pastor tem várias funções, e entre elas a pregação. E nós, no auxílio do nosso pastor, o pastor Clóvis, o nosso querido pastor, nós formamos uma comissão para auxiliar durante o período de tratamento. Então nós fizemos uma escala para 3 meses a princípio, e caso a voz dele volte de imediato, nós vamos abortar em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. E eu queria falar para você, para ele, quando nós nos reunimos, a primeira coisa que ele falou para mim, falou assim, olha, não me tira aquilo que eu mais amo. O pastor ama pregar, ama falar. E é por isso que a qualquer momento, esse púlpito é teu, essa igreja é tua. E nós estamos fazendo isso, igreja, em nome do Senhor Jesus, para auxiliar o nosso pastor, auxiliar a família, que é realmente uma família vibrante dentro da igreja. Então nós queremos também, nesse aviso agora, clamar a todos vocês que entrem em oração pela saúde do nosso pastor,
pela sabedoria, que entre em oração para que o Espírito Santo esteja derramando bênção sobre a vida do nosso pastor, sobre esse tratamento, para que médicos, junta médica, exames possam ser direcionados em prol do servo dele aqui. E também para que toda a família esteja unida nesse momento, recebendo as nossas orações. Lembra do nosso jejum? Queridos, esse é o momento de você também entrar em jejum. Faça o seu jejum particular em prol da vida, da saúde do pastor e de toda a família. Amém? Vamos lá, louvor. Irmãos, o louvor que nós vamos cantar agora fala de descanso nos braços do Pai. Então vamos fazer isso. Coloca nos braços do Senhor todas as suas aflições, todos os seus medos, todas as incertezas que nós temos, ainda mais nesses dias que temos passado coisas tão difíceis. É tão difícil falar isso, né? Eu vou descansar no Senhor. Mas Deus fala nessa noite que o lugar mais seguro que nós podemos estar é nos braços do Pai. Entrega a Ele e também agradeça a Ele por tudo que tem feito na sua vida e te ajudado até aqui. Obrigada, Deus. Cante conosco, em teus braços é o meu descanso. Amém?
de novo em tua. Só recaio em tua graça. Recaio de novo em tua. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que te guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Uma salva de palmas para Jesus, o único caminho, verdade e vida. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo e seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Oh
Jesus, meu amigo verdadeiro. Tens tudo pra me dar a salvação. Eu amei ao Senhor todo o tempo. Seu amor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvado seja Deus. Amém. Agora, estava conversando com o pastor, aliás, ele conversando comigo, me auxiliando a colocar os microfones sem a máscara, e ele falou da importância da vacina. Está liberado, né? A Anvisa liberou o uso da vacina no território nacional. Só está faltando agora ter vacina. Mas eu creio que mais dia, menos dia ela virá, e não sei de onde vai vir, mas e ela está vindo, e como igreja nós devemos falar aos irmãos que os irmãos devem tomar a vacina. Tome cuidado com os factoides. Nós sabemos que a nossa luta realmente é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é contra a carne nem contra o sangue. E sabemos que por trás de muitas ações existem pensamentos e vontades contrárias ao reino de Deus. Mas você deve examinar a melhor forma, e você deve tomar. Como igreja nós devemos endossar o que o governo federal está preparando, mas sempre lembrando que cada um é responsável por si e cada um é livre, tem o livre-arbítrio para escolher se deve ou não. Ok? É o toquezinho que nós damos aqui. Também me lembrou do Júnior e da Cris. O Júnior do Louvor não pôde estar presente hoje também. Eles estão de quarentena por conta do Covid, né? O filho, o Gabriel, ele foi testado positivo e eles estão lá confinados. Júnior, nosso abraço aí, tá? Nós vamos orar por você também na oração final. Nós vamos estar encaminhando toda a sua família, tá bom, Júnior? Tenho certeza que ele está nesse momento nos assistindo. Visitantes, gente, que alegria, irmãos, eu fiquei muito feliz e eu confesso que não tinha visto o Flávio. Fica de pé, Flávio. Eu confesso que não tinha visto o Flávio chegando com a sua
Como é o nome? Érica. Eu não tinha visto o Flávio chegando. Aí viu o Tita, fica de pé, Tita. E a Mara. Eu vi quando chegaram, eu estava querendo apontar a Graça e a Thaís aqui à frente e vi que eles se encaminharam para um lugar diferente. Aí vi a presença do Flávio. Parte da minha família. Pode sentar, obrigado. É a parte verde, eu costumo dizer, né? Lá em casa nós temos umas divisões assim, muito legal. Minha mãe torce para o time do povo e nós torcemos contra o time do povo. E aí nós falamos que é a parte verde. Tem muito santista também lá, né? A palavra fala que sede santos porque eu sou santo. Eu não sou santos, não. Mas nós temos muitos santistas lá também. Então nós somos divididos, mas nós levamos numa boa, muito gostoso a gente ver esse tipo de coisa. Agora, quando nós estamos reunidos para falar das coisas de Deus, aí não tem divisão, né, gente? Aí é bênção mesmo. Aí cai fogo do céu e nós realmente nos reunimos e nos amamos, né? Em prol do Evangelho. Quer falar, Graça? Isso, a Graça lembrou da Maiara também, oração, né? Então nós vamos orar agora mesmo, viu, Júnior? Não vai ser no final, não, vai ser agora. A Maiara, que ela fez uma cirurgia durante a semana, cirurgia complicada, né? E já está recuperando, para a honra e glória do Senhor e para a nossa alegria, né? Mais alguém? Lembramos da Maiara, do Júnior e da Cris. Eu sei que tem... eu gostaria de colocar também os nossos irmãos do grupo de risco. Nós tínhamos as células, temos as células que estão, não tínhamos não, temos as células que estão paralisadas no momento por conta dessa situação. E eu lembro da irmã Eneir, com carinho que ela nos recebe lá, e ela faz parte do grupo de risco, o Carlos e a Sônia. Carlos esteve conosco reunido no domingo, não pode estar conosco, né? Por conta do grupo de risco, nós queremos lembrar dos nossos irmãos. E dizer que nós estamos juntos nessa luta aí. Nós os amamos. A irmã Joana, que também foi colocada no grupo um dia desse, que ela estava com problema de saúde, estava pressão lá em cima, e a gente preocupado com ela, né? O Adelécio, que fez cirurgia, está conosco, né, Adelécio? Já venceu aquilo tudo. E porque ele faz parte, ele torce para o time que faz parte do grupo de risco também, eu sempre lembro, né, Deleuze? Nós devemos orar pelos nossos irmãos. A Roseli fez arte, né? Ela foi jogar bola lá que fraturou a perna em 2 lugares, né? Mas fez cirurgia também. Ela caiu do degrau da escada, do degrau mais baixo, e fez cirurgia, está em recuperação também em casa. E o Tato está cuidando dela. Nesse caso, a família toda está lá ausente, né? Também pela parte do grupo de risco. A irmã Maria, né? Faz parte do grupo de risco. A mãe da Roseli, como é que é o nome dela? A irmã Mateia. A irmã que é Maria, né? A irmã dela é a irmã Maria. A irmã Mateia faz parte do grupo de risco. Então nós lembramos, a gente começa a falar nome e acaba esquecendo de alguns, mas você que está em casa, que está nos vendo pelos nossos canais aí, que faz parte desse grupo, lembre-se que nós os amamos e você faz parte de toda a igreja, toda essa comunidade aqui, IBPM, né? IBPN, Igreja Batista do Parque das Nações. Amém, queridos? Vamos orar? Eu não entendi. O Gabriel da Cris, né? Nós vamos orar pela família toda. A Graça, ela está preocupada para não esquecer nada, então ela vai orar. Vem cá, pega o microfone e ora para nós aqui, em prol dos nossos irmãos enfermos, aqueles que estão precisando de recuperação, aqueles que estão ausentes por necessidade. Então nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, ó Deus, por este momento, porque nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, por cada irmão que está aqui, ó Deus, chegou até aqui, que tu, ó Deus, continue abençoando, ó Deus. Queremos colocar diante do teu altar, ó Deus, todos os enfermos, ó Deus, a Maiara, o Gabriel, Senhor Deus, que tu, ó Deus, esteja colocando as tuas mãos poderosas, ó Deus, esteja, ó Deus, com teu poder de cura, esteja também, ó Deus, cuidando, ó Deus, da vida da Cris, do Júnior, Senhor, e de todos, ó Deus, que agora nós não lembramos, ó Deus, que nós não estamos sabendo, ó Deus, que estão enfermos, que tu, ó Deus, esteja colocando as tuas mãos poderosas, ó Pai. Amém, Jesus. Sabemos, ó Deus, que tu está no controle de todas as coisas, está no controle, ó Deus, das nossas vidas,
e que Tu, ó Deus, continue, ó Deus, tendo misericórdia, ó Deus, do Teu povo. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por tudo que Vós tem feito, pelas Tuas bênçãos, ó Deus, pelos milagres, ó Deus, que Vós tem feito, ó Deus, na nossa igreja, Senhor. Esteja também, ó Deus, abençoando a vida do nosso pastor, Senhor. Queremos colocar, ó Deus, tudo agora, ó Deus, diante de Ti, Senhor Deus, o pregador, ó Deus, que Tu venhas, ó Deus, usá-lo, ó Deus, que ele venha falar, ó Deus, através de Ti, Senhor. Que a mensagem que for falada hoje, ó Deus, nós possamos, ó Deus, guardar em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Nós estamos estudando durante um período, nós paramos com os livros da Bíblia na nossa escola bíblica, e eu gostaria de fazer também um convite, não é apelo não, é convite. Apelo é para algo que não é bom, né? Mas eu quero fazer um convite. A nossa EBD, ela funciona todos os domingos. Para os jovens, presencial, tem que fazer inscrição. Fernando, né, Fernando? Tem que fazer inscrição lá, né, Fernando? Presencial, né? Às 9 horas da manhã, não é isso? E para os demais, às 10 horas da manhã, nós estamos pela internet, nós estamos na página da igreja, né, pelo Facebook, nós estamos transmitindo, e nós paramos de estudar os livros da Bíblia por um momento e entramos na nossa, para não errar aqui, na nossa declaração doutrinária. O que nós cremos, o que nós fazemos, o que nós não devemos fazer, o que nós entendemos ser a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E, mediante a isso, eu perdi o sono 2 vezes essa semana. O Espírito Santo de Deus me incomodando, me falando, para a gente estar conversando com a igreja a respeito em que cremos, o que nós devemos fazer. A Bíblia ela foi escrita há muitos anos, né, milhares de anos atrás, ela começou a ser escrita, e ainda hoje, um livro tão antigo, um dos livros mais antigos, inspirado por Deus, escrito por homens, mas ainda hoje existem pessoas com dificuldade de entender, existem pessoas que têm dificuldade em falar algo sobre a palavra de Deus. E isto não é deficiência divina. Infelizmente, não é, porque se fosse, Deus já teria corrigido. É a nossa deficiência. Nós somos deficientes em compreender, buscar a palavra e agir. A palavra de Deus fala que esse povo erra por não desconhecer as Escrituras e por não conhecer as Escrituras, nem tampouco a eficácia do poder de Deus. E aí eu estava folheando sobre a declaração doutrinária e eu parei no nosso dicionário aqui da Bíblia que fala sobre o credo. Credo. E aí eu estava folheando e a tradução de credo é confissão ou profissão. E aí nós voltamos para a nossa declaração doutrinária, entendemos o que é isso, né? Declaração. Nós temos que falar em que nós cremos, no que nós temos visto e ouvido, nós temos que testemunhar, nós temos que ser firmes com a palavra. E a palavra de Deus, ela fala a respeito disso. O mais conhecido credo que se tem na história, ou declaração doutrinária, ou confissão de fé, se você quiser folhear, está em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 9. E aí ela é mais específica, ela é o Shema. O que é o Shema? Shema é a declaração do judeu, lá o judeu ortodoxo, o judeu estudante da palavra, que eles são realmente um povo de muito estudo, lá do Torá. Eles são estudiosos. E eles têm lá a declaração. E ela começa com um verbo, do verbo ouvir, né? Vamos lá. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te.
Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Bonito isso, né? Que gostoso. Ouve, Israel. Com esse versículo começa a confissão de fé tradicional de Israel, chamado Shema, como nós falamos, né? E a palavra ouve, essa palavra inicial em hebraico, é o Shema, os judeus piedosos a recitam 2 vezes ao dia. Os manuscritos hebraicos do Antigo Testamento destacam o começo ao fim do versículo com caracteres maiores, destacando-as assim a sua importância. Muito bem. As pessoas mais antigas, não vou dizer como eu, que eu sou mais jovem, né? Mas as pessoas mais antigas costumavam trazer a Bíblia à igreja e com a caneta, um lápis. Tem pessoas que não gostam de riscar com caneta, traziam com lápis e sublinhavam a Bíblia, a palavra que o pregador trazia, e durante a semana eles ficavam ali remoendo aquilo, comendo aquela palavra para não esquecer. E é desta maneira que o judeu faz com o Shema aqui. Eles, lá na Escritura, eles ressaltam esta palavra, o começo e o fim, né? Faz uma marcação para não esquecer sobre esta imposição aqui, sobre o amar a Deus sobre todas as coisas, essa declaração deles. Mas eles vão mais além. Eles recitam 2 vezes durante o dia, não só para si, mas com a família, na sua casa, no trabalho, onde eles estão, eles vão e fazem menção desta passagem bíblica do Shema. Eles recitam o Shema. E, além disso, tem alguns que mandam fazer nas suas vestes lugares para colocar. Então, aqui está escrito assim: ata a tua mão, coloca nos umbrais da porta, escreve para que realmente você não esqueça sobre o Senhor teu Deus. E a palavra fala assim: ouve, pois, e atenta em cumprires para o bem, para que bem te suceda. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Por que nós estamos falando isso? Jesus, o nosso Senhor, foi grande estudioso da palavra. Ele não era como eu, não. Ele não era como nós. Jesus, por ser judeu, ele estudou profundamente a palavra. E se vocês notarem, em toda a sua obra e os seus segmentos, 3 anos e meio que Jesus esteve no seu ministério, ele foi testado e tentado na palavra, no conhecimento da palavra. E ele em tudo foi aprovado. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 61. E vocês vão entender um pouco mais do que nós estamos dizendo aqui. Os 2 primeiros versículos de Isaías 61, diz assim, olha: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isaías, 700 anos aproximadamente antes de Cristo, escreveu isto. E quando Jesus, o Senhor, ele era acostumado a ir ao templo. Ele era acostumado a ir ao templo. E, certa ocasião, ele foi à cidade onde ele foi nascido,
Isso está em Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21. Eu vou ler também. E quando Jesus entrou na sinagoga, ele ia muitas vezes ao templo, foi-lhe dado lugar de honra. Naquele dia ele foi escolhido para fazer a leitura, e quem faz a leitura, depois explica aquilo que aconteceu, o que foi lido. E Jesus, indo de Nazaré para onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. É nosso costume vir à sinagoga, vir à igreja, vir prestar o culto a Deus. Jesus fez da mesma forma. Ele foi ao sábado na sinagoga prestar o seu culto. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito, olha só: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele conhecia ou não conhecia as Escrituras? E interessante é que depois disso ele falou assim, hoje ele se assentou, a leitura era feita de pé. A pessoa que ia fazer a leitura tinha que estar de pé, ele é predeterminado, não era qualquer um que fazia a leitura. Jesus, como mestre reconhecido, foi chamado para fazer a leitura. E ao fazer a leitura e ao sentar-se, todos atônitos, todos esperando para ver o que ele ia dizer, ele falou assim, hoje está se cumprindo esta Escritura. Deus estava com aquela palavra iniciando em Jesus o ano aceitável. A libertação aos cativos, o ministério. Mas aquilo não deixou feliz aquele povo. E eles, com essa palavra, e ele falando, olha, um profeta não é bem-vindo na sua casa, né? Vocês não vão ver os mesmos, o que foi feito em Cafarnaum, os mesmos milagres. Ele falou que quando, na época da situação lá do exército, da invasão, muitos rios haviam em Jerusalém. Pessoas poderiam ser salvas, mas quem foi salvo pelas águas lá, quem foi purificado foi Naamã. Pessoa de fora. Eles não davam honra. E por conta disso, Jesus foi realmente duramente castigado ali. Eles levaram ele para fora da cidade e queriam até jogá-lo, precipitá-lo do monte. E a palavra diz que ele passou pelo meio deles e se retirou. Eu fico até imaginando, irmãos, Jesus virando para aquela população e falou assim, basta. Basta. E saiu do meio deles. Com relação a isto, eu quero que você abra a sua Bíblia agora, em Marcos capítulo 11. E nós vamos discorrer em alguns, nesse trecho maior aqui. Marcos capítulo 11. Algum tempo depois, Jesus entrou, estava ali novamente, né? A partir do versículo 13. O título aqui que foi colocado é a questão do tributo, mas, na realidade, as pessoas estavam usando a Bíblia, a palavra de Deus, estavam usando aquilo que eles criam para testar ao Senhor, para testar a Jesus. E diz assim, e enviaram... Versículo 13, e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te importas com o que quer que seja, porque não olhas a aparência. Irmãos, eu estou lendo errado, eu comecei no versículo, eu falei de Marcos 11, né? Eu estou lendo no 12, me perdoa, eu vou lá no 11. Muito bem. Versículo 13. Okay. Não, eu estou errado aqui, irmãos, me perdoe. Justamente, eu errei na escolha do capítulo, capítulo 12, perdão, viu? Marcos capítulo 12,
versículo 13. Agora sim, agora me achei aqui. E enquanto vocês estão folheando lá, né? Eu vou pedir para que... Thaís, por favor, faça circular essa cédula na igreja. Pode entregar para o pastor aí, depois entrega para os irmãos e faça circular essa cédula. Depois ela volta para mim, tá, irmãos? Isso é um denário. São 10 denários. E eu vou falar a respeito da questão do tributo mesmo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar o tributo? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário, para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta efígie, esta foto que está aqui e a inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, porém a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Estou fazendo circular por quê? Ali os irmãos podem ver uma cédula com a face de uma pessoa. Eu não sei quem é essa pessoa. Eu estive nesse país e achei interessante, na Tunísia, trazer, porque a moeda lá é denários. Eu falei: olha, eles são realmente milenares, não são centenários. E o dia que eu tiver a oportunidade, vou mostrar à igreja uma cédula parecida com aquilo com que Jesus utilizou para desnudar aquele povo, para tirar a sua hipocrisia. Mas interessante, queridos, é que eles eram estudiosos, eles conheciam e aproveitaram o conhecimento que tinham para testar ao nosso mestre. Isto não é diferente de nós, povo batista, povo cristão do século 21. Muitas vezes nós usamos o conhecimento da palavra para testar ao Senhor. Muitas vezes nós não estamos consoante com a palavra de Deus para a salvação, para aquilo que realmente que Deus designou a nós. Muitas vezes nós testamos ao Senhor. Muitas vezes nós desconfiamos da veracidade da palavra de Deus. Muitos sábios. Às vezes nós vamos pregar para pessoas, nós vamos falar sobre a palavra de Deus para aqueles até que se julgam ateu, ou aqueles que estão cometendo atrocidades, e nós percebemos, nós constatamos que eles são mais conhecedores da palavra do que nós mesmos. Mas usam para o escárnio. Como Jesus aqui, a palavra fala que Jesus percebeu a hipocrisia na atitude que eles estavam usando. Então quem era esse povo aqui? Fariseus e herodianos. Nessa hora Jesus bateu no rosto deles, né? Deu um troco ali. Seguindo, aí vamos falar sobre Marcos, no capítulo 12 ainda, o versículo 18. Aqui mudou o povo aqui, né? Saiu os fariseus e os herodianos e entraram os saduceus. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito, olha só, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a toma como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma, e assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ele a esposa? Porque os 7 desposaram. Os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém,
são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Eu estou lendo na minha versão aqui. Vocês estão trabalhando erroneamente. Vocês estão buscando na palavra de uma maneira errada. Isso foi a maneira com que Jesus tratou aquele assunto. Que coisa linda, né, gente? Irmão, se eu estivesse ali, eu ia gritar gol. Eu ia dar um glória a Deus tão grande. Como é gostoso ver o Senhor Jesus nos ensinando no conhecimento da palavra. Isso nos dá vontade de buscar mais. Vamos seguir? Agora nós estamos encerrando aqui a leitura de Marcos, o capítulo 28, o capítulo 12 ainda, do 28 ao 34. Chegando um dos escribas, entrou na história aqui mais gente. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Olha o conhecimento do mestre agora. O Shema, lembra que nós falamos do Shema e fizemos a leitura? Respondeu-lhe Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba. O que é escriba? Estudioso da lei, entendente. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Aí ele começou a querer se engrandecer, e a resposta que veio do nosso Senhor, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. Um homem que conhecia profundamente as Escrituras. Esta resposta de Jesus serviu tanto para todos aquelas pessoas, aquelas castas, aquelas separações, aquelas hostes ali, serviu para todos eles como resposta, mas serve hoje a mim e a você. Tenho visto alguns pregadores dizendo, eu não uso o nome casta, mas esse tipo, o tipo de cristão no século 21 é a pior classe de cristãos que existe. Aquilo me doeu quando eu vi essa pregação. A pior classe de cristãos que existe. Um povo sem conhecimento, um povo que está retrocedendo, um povo que esqueceu dos feitos pelo Senhor, um povo que tem dúvida quanto à palavra escrita do Senhor, que foi escrita com sangue, não só do nosso Senhor Jesus Cristo, mas de muitos profetas, de todos os que escreveram a Bíblia. Muitos deles tiveram suas vidas ceifadas por conta do Evangelho, por conta da palavra de Deus. E muitas vezes nós nos aceitamos, nós chegamos a um ponto de mormência, ao ponto de sentar no banco de uma igreja no domingo à noite, em 1 hora apenas, 2 horas, para ouvir a palavra de Deus. Isso é muito pouco. Isto é muito pouco, para não dizer nada, quase nada. Muitas vezes nós vemos pregadores citando os grandes líderes cristãos desse século. Já vi muitas pessoas falando sobre Shed, hoje mesmo o Júnior falou sobre Shed na história, na nossa EBD. Nós temos realmente que fazer menção àqueles que imitaram a Cristo com suas vidas e deixaram um legado. E Wesley, Stott, Agostinho, Billy Graham,
Martinho Lutero, da Reforma, quantas pessoas, quantos líderes nos deixaram coisas boas. E hoje eu vou falar também do meu grande amigo, o pastor Tino. Ele não sabe que eu sou grande amigo dele, ele é meu grande amigo, mas ele não sabe. Pastor Tino, ele já pregou nesta igreja, já trouxe palavras aqui também. E foi o primeiro homem de Deus que eu ouvi em uma das suas mensagens. Eu e a Graça, nós temos feito parte, né? Nós fazemos parte de um trabalho chamado Encontro de Casais com Cristo, e nós encontramos várias vezes o pastor Tino em suas mensagens lá. E ele foi o primeiro homem que gritava em cima do púlpito assim: e as inculcarás aos teus filhos estas coisas que tenho lhe ordenado. O chamar, a palavra ali. Essas coisas que tenho ordenado, vocês vão ler, vocês vão andar com ela, vocês vão acordar, vocês vão pegar a palavra e vão estar firmes, e as inculcarás aos vossos filhos. Isso está faltando a nós. Muitas vezes nós estamos brincando de cristãos. Não foi à toa que eu perdi 2 noites, ou ganhei 2 noites com o Espírito Santo incomodando, tocando no meu coração. Falando: olha, você é um servo inútil ainda. Você acha que você fez muita coisa? Você acha o quê? Não acho nada. Eu percebi ali que eu não sou nada. E é isso que eu gostaria de trazer a você nesta noite, querido. O nosso Senhor Jesus, quando Ele foi testado, Ele foi fiel. Porque Ele buscava fazer bem as coisas do Pai, as coisas de Deus. É assim com você também? Você perde tempo na madrugada? Você busca o Senhor? Quando a gente fala perder tempo, é que você vai deixar as suas horas do sono. Muitos trabalham, saem de madrugada. Você vai deixar o seu momento de comunhão com a família para buscar ao Senhor. Tem gente que acha que isto é peso. Tem gente que acha que isto é fardo. Mas quando é testado, quando é confrontado com a palavra, mostra-se quão vazio é, quão oco é. E eu não gostaria jamais de estar nesse grupo. No grupo que conhece a palavra, mas não tem profundidade, não tem amor. Olha, eu vou te dizer uma coisa para você. O conhecimento sem o amor de Deus, o ágape mesmo, o conhecimento sem o amor de Deus, para nada vale. Para nada vale. Tenho visto na nossa secularidade muitos líderes que não têm sequer o primário. E são homens firmes. E tenho visto pessoas também que se prepararam, mas não têm o amor devido. Então se torna tirano. Muitos deles que estão comandando esta nação não estão preocupados como você está vendo a dificuldade, vendo os jornais, as pessoas morrendo, como frango no calor do matadouro lá, asfixiado. Gente, é terrível ver gente morrer desta maneira. E as pessoas estão lá brincando de fazer política. Politicagem, né? Política não, politicagem. Não quero enveredar por isso não. Mas são pessoas assim, que eram estudiosos da época e também fizeram politicagem com o nosso Senhor. E quando eu li esse segmento de textos em que Jesus pegou toda uma casta que estava preocupada somente em derrubá-lo, sabendo que ele é. Eles sabiam que ele era o Cristo. Mas em detrimento da causa de Deus, e em enriquecimento próprio, em buscar o seu controle interior, eles preferiram repudiar ao Senhor. Não acontece isso nos dias atuais, queridos? Sim ou não? E quem é que tem que combater isto? Quem é que tem que combater isto? Lucas capítulo 20, de 1 a 7, também vou ler rápido. Lucas 20, de 1 a 7. Diz assim, olha a autoridade de Jesus. O apóstolo Paulo, certa vez ele disse assim: sede meus imitadores, porque assim eu sou de Cristo. Você quer ser um imitador de Cristo? Você quer estar imitando? Olha só, você tem que buscar a autoridade. Eu estou desafiando a igreja, estou desafiando você a buscar a autoridade na palavra de Deus, com amor, claro, porque o conhecimento sem o amor não vale, né? O amor de Deus.
Aconteceu que, num daqueles dias, estava Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar. Ensinar e evangelizar. Sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas. Os escribas se juntaram mais e trouxeram os sacerdotes também. Juntamente com os anciãos, veio mais gente ainda. E o arguiram nesses termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Eles estavam ali estudando entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes neles? Veja bem, todos esses nomes que nós lemos aqui não acreditavam no batismo de João. Porque diz, se dissermos que é do céu, porque ele vai perguntar, por que não acreditamos nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Conheciam ou não conheciam as Escrituras? E para que serviu o conhecimento das Escrituras? Por fim, responderam que não sabiam. Além de tudo, mentiram. Povinho malandro, hein? Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes respondeu, ou lhes replicou mesmo: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Gol do Senhor Jesus, glória a Deus. Se eu estivesse lá. Se você estivesse lá, você teria dado um glória a Deus. Oh, glória a Deus. Como era sábio o nosso Senhor. Mas ele tinha uma missão. Ele não colocava os seus interesses próprios, pessoais. Ele fazia com que a soberania de Deus sobrepusesse o seu ministério. Queridos, Jesus foi tentado em muitos, mas muitos outros assuntos. E ele foi vencedor. Você quer vencer? Diga um amém aí. Se você quer vencer, você tem que imitar ao seu Senhor. Eu estou encerrando aqui, gostaria... O tema-chave, o texto-chave desta lição está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E nós vamos declamar. Então agora eu gostaria que colocasse aqui, se puder. Isto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Esse eu vou fazer como o pastor faz, todos os domingos. Vamos todos declamar. Fique de pé. Vamos lá? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. De novo. E procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Novamente. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Quantos tem Bíblia? Bíblia mesmo, no papel aí, levanta novamente. Já fiz isso no passado, vou fazer de novo. Quantos tem aí? Levanta. Vocês fiquem de pé. Quantos estão com a Bíblia no celular? Sente-se. Porque nós sabemos que a Bíblia no celular, hoje, ela facilita muito, facilita muito. Mas, queridos, que peso é esse? No domingo, 2 horas apenas. Eu não consigo trazer a palavra escrita do Senhor. Não consigo andar com ela. Eu uso o celular, e muitas vezes o celular atrapalha o culto, aquele pirinim, pororom, o pastor já perde o seu pensamento, a sua linha de segmento. Eu conclamo a você, não só a Bíblia, não só a palavra do Senhor escrita, venha com ela com uma caneta, e aí você vai escrever aquilo que o pregador falou, e durante a semana você vai estar degustando aquilo, e quando alguém perguntar, você fala assim: uma palavra maravilhosa que o meu pastor disse, no domingo passado o meu pastor falou assim: olha, o homem de Deus
Deus fez as coisas, Deus preparou tudo, Deus deu Jesus, Deus deu a salvação, Deus programou uma vida de bênção. Quem é que perde isso? Eu. Foi isso, pastor? Quem é que perde isso? Quem é que pode perder a comunhão com Deus? Eu. Quem é que pode perder a salvação? Eu. Quem é que pode estar longe da presença do Senhor? Eu. Então, igreja, essas coisas eu estou dizendo. Inculque primeiro na tua mente que você tem que ser melhor. Nós temos que servir melhor ao Senhor. Nós temos que ser vasos de honra melhores. Nós não podemos nos acomodar com esse mundinho que está aí, não. Nós temos que ser mais firmes. Nós temos que fazer mais. Porque a palavra de Deus fala assim, que apesar de fazer tudo isso, ainda serve inútil eu serei, se não estiver na presença do Senhor. Então, estou desafiando você. Eu gostaria de também desafiar você na internet. Aqueles que vão participar dos próximos cultos. Comece a voltar à tradição fiel de andar com a Bíblia, com o nosso desodorante debaixo do braço, com a caneta, para que você realmente não perca a palavra do Senhor, que você realmente seja um homem sério. Quantos aqui que estão sem a Bíblia, quantos que aqui que trouxeram a Bíblia, aceitam esse desafio? Fique de pé agora no momento. Quantos querem se aperfeiçoar no Senhor? Quantos querem andar com a palavra do Senhor? Fique de pé. Eu vou orar por vocês. Aqueles que trouxeram a Bíblia, podem ficar de pé, vocês são exemplo. Também. Ok. Eu não quero ser cruel. Eu estou mostrando algo que o Espírito Santo de Deus mostrou a nós. Nós precisamos fazer algo a mais por aquilo que fomos chamados. E não é simplesmente um motivo de trazer a palavra. É procurar, comer a palavra, estar mais íntimo de Deus, é buscar o aperfeiçoamento, é não precisar somente que alguém leia a palavra para mim. É um desafio que nós precisamos fazer todos os dias, toda manhã. Senhor, o que queres de mim? Eu vou orar por todos vocês nesse momento. Ó Deus, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi falada. Nós vimos aqui, Senhor, os desafios que o nosso Senhor Jesus encontrou, Senhor, e Ele foi aprovado na Tua presença como o nosso Senhor, aquele que não tinha do que se envergonhar. E nós, Senhor, como Seus seguidores, aqueles que fomos alcançados pela Tua misericórdia, nós queremos, ó Deus, colocar nesta hora os nossos corações na Tua presença, para ser mais fiel, ó Deus, fiel na palavra, fiel no trato, fiel, Senhor, nos nossos dízimos, ó Deus, fiel nos compromissos que temos contigo, ó Deus. É um desafio que eu, Senhor, aceito, é um desafio que eu estou buscando, Senhor, e junto com os nossos irmãos aqui, ó Deus, nós queremos colocar na Tua presença. A Tua palavra fala que aquilo que votar, nós devemos cumprir. Recebe o voto dos Teus irmãos aqui, dos Teus filhos, ó Deus, dos nossos irmãos. Nos anima, Senhor, a fazer a Tua vontade. Nos anima, Senhor, a estar na Tua presença e sermos mais diligentes, ó Deus, com aquilo que Tu queres de nós. Ó Deus, vidas esperam por ser salvas. E não serão animais irracionais que vão salvar essas vidas. As pessoas, os servos, os líderes que serão ou que estão sendo escolhidos para fazer a Tua obra, para salvar vidas, somos nós, ó Deus. É este povo que aqui está diante da Tua face, ó Deus. Derrama a Sua dispensação na vida de cada um, Senhor. Esteja abençoando a Tua igreja, Senhor, e aceitando esse desafio que nós fazemos em prol da Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, não fraquejar, mas prosseguir cada vez mais para o alvo da suprema vocação em Cristo Jesus. E nos apresentar como obreiros firmes, ó Deus, aprovados, e que não tenhamos de nos envergonhar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, louvor.
Graças a Deus novamente, irmãos. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui tem um amigo? Acho que todo mundo tem, né? Esse louvor que eu vou louvar hoje traz um pouco da história de uma amizade que eu comecei há algum tempo atrás, em 1998. E desde lá, esse amigo nunca me abandonou. 2020, sem presença direto, momentos difíceis, esse amigo estava comigo. E na letra desse louvor, talvez essa seja a sua história também. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei dos meus dilemas, ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. E mostrou-me as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou lá na cruz. E mostrou-me as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravada em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Meu amigo, Enquanto
o louvor está se preparando, eu quero convidar, nesse momento, o pastor, até aqui na frente. Eliane, você e o Adriel também, nós vamos mostrar em oração. O Adriel não pode? O Adriel vai estar lá no fundo, lá, mas eu quero chamar você, Eliane, ajuda. Pastor. Ok. Aqui. Nós iniciamos o culto dizendo que nós temos um grupo de irmãos que estão auxiliando o pastor apenas na pregação, auxiliando ele enquanto ele está em tratamento, e nós vamos orar nesse momento, impor as mãos sobre esta família, para que Deus abrevie, o mais breve possível mesmo, o tratamento do pastor. E tão logo isso aconteça, nós vamos abortar o grupo de pregadores e o pastor é que vai assumir novamente. Adelésio, vem orar pelo pastor, por favor. Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque estamos aqui na Tua presença e mais uma vez, ó Pai, nós intercedemos em favor do nosso pastor, aquele que dirige a Tua casa aqui, tem a responsabilidade perante Ti de dirigir a Tua casa e permite, Senhor, ser ajudado, ó Pai. Para isso estamos aqui, ó Pai, para ajudar no momento certo e que nós possamos vê-lo o mais rápido possível, ó Pai, recuperado. Que nós possamos ver, ó Pai, esta família, Senhor, sendo abençoada com isto, ó Pai. Amém. A cura, Senhor, completa do Teu servo. Ó Senhor, nós esperamos a Tua vontade sempre, ó Pai, mas Tu sabes que a nossa vontade é a cura 100% do Teu servo, Senhor. Sim, ó Deus. Ó Senhor, se não contraria os Teus planos e faz parte do Teu planejamento para a Tua igreja, dá esta cura o mais rápido possível, ó Pai, sim, para que ele possa retomar, ó Pai, o seu cuidado e o seu pastoreio de forma 100%, ó Pai, sim, total, ó Pai. Sim, esteja abençoando a vida dele, os médicos que cuidam dele, esteja abençoando os exames, que a cada dia os exames estejam melhores e que nós possamos ver, ó Pai, a Tua atuação, Senhor, na vida dos Teus servos. Aguardamos, ó Pai, a Tua vontade e oramos por ela em nome de Jesus. Amém. Amém. Clóvis, você está livre para onde você quiser. Se quiser atender o povo, se quiser ficar sentado, ok? Louvor. Que você tenha uma semana abençoada em o nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diga amém. Peço aos irmãos que ficam de pé para podermos louvar o Senhor nesse último cântico. Paulo, em determinado momento, estava preso com Silas e o louvor deles foi tão tremendo que o alicerce da prisão, ela se abalou, as correntes se abriram, as portas se abriram, tudo porque ele estava alinhado, o louvor dele estava alinhado com a vontade e as promessas de Deus. A oração do Adelésio falou muito sobre isso, falou sobre se for a vontade do Senhor, e quando a vontade do Senhor se prevalece e as promessas dele se prevalecem, a vitória é certa, amém? Então vamos louvar de todo o coração, com toda a alegria, em nome de Jesus. Sejam cheios nossos lares. Podemos
fazer nossas ofertas, nossos dízimos aqui à frente. Alegria e canção. Que a justiça se espalhe. Esta é nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvor e encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvor, encheremos toda a terra, todo o céu. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvor, encheremos toda a terra, todo o céu. Pedindo, se tiver dízimos e louvores, pode trazer à frente, amém? Aleluia, 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 com toda alegria no coração, para Jesus. aleluia, 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 Senhor. aleluia, 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 aleluia. Nas montanhas. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvor, encheremos toda a terra, todo o céu. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, a nossa semana, amém? Louvado seja Deus. Um aplauso forte para Jesus. Amém? O caminho, a verdade e a vida. Nas montanhas. Nas montanhas
ergueremos nossa voz de louvor, encheremos toda a terra, todo o céu. Boa volta a casa, Deus abençoe.